alcançar aqueles que, por trás desta operação, tiveram os objetivos escusos expostos. A marginalia tem como estratégia desqualificar quem investiga, quem denuncia, quem julga, na esperança de ver a impunidade derrotando a justiça. Esse é um ponto. O outro ponto, buscar eventuais munições para abastecer advogados na defesa dos seus clientes criminosos e presos. É preciso avançar na investigação e, quem sabe, até estabelecer se há um conluio entre a fonte e a agência de notícias. É preciso uma vertente de investigação que possa chegar lá, porque certamente há um conluio entre fonte e a agência de informações, agência de notícias. Ministro Sérgio Moro, senhores senadores, senhoras senadoras, muitos já falaram, muitas perguntas foram formuladas, o que nos ensejou, inclusive, uma aula do professor Esperidião Amin sobre repetição. E eu me lembrei, por essa razão, de um célebre escritor francês, o Guidet, que disse: tudo isso já foi dito, mas como não ouviram, é preciso recomeçar. Nós não vamos fazer perguntas, muito mais do que perguntas, eu creio, que é meu dever aqui fazer afirmações. Certamente nós estaríamos aqui vivendo uma sessão histórica se estivéssemos comemorando os feitos da Operação Lava Jato, que nasceu como esperança do povo brasileiro, se tornou prioridade e é o caminho para uma nova justiça nesse país, que substitui aquele conceito de que a justiça só alcançava os pobres, pelo conceito de que somos realmente, como diz o artigo 5º da Constituição, todos iguais perante a lei, evidentemente ainda com algumas alterações na legislação para eliminar determinados privilégios, como o do foro privilegiado. Mas nós estamos aqui não para comemorar os feitos da Lava Jato e homenagear os seus ícones, como o ministro Sérgio Moro. Estamos aqui diante de um crime praticado, na extensão de uma organização criminosa, porque se constituiu no país uma organização criminosa que aparelhou o Estado brasileiro e colocou seus tentáculos em setores diferentes da economia, no setor público e privado. Na Petrobras apenas? Não, nos fundos de pensão, nos Correios, enfim, em setores diversos da administração pública, um esquema sofisticado e complexo de corrupção arquitetado com a distribuição de percentuais da propina entre agentes públicos, políticos e partidos políticos. Uma gigantesca operação criminosa, organização criminosa. E, evidentemente, não se esperava que com ingenuidade fosse possível combatê-la e desbaratá-la. É óbvio que nós tivemos que verificar uma força-tarefa operando, envolvendo agentes públicos, para o enfrentamento desta realidade que se impunha. A legislação de combate ao crime organizado possibilita a cooperação entre instituições oficiais, nacionais, estaduais e municipais. A nossa legislação avançou com técnicas modernas de investigação, introduzindo a delação premiada, as ações programadas e os infiltrados. Evidentemente, é preciso se estabelecer para o êxito destas operações, especialmente ações programadas, uma relação estreitada que a legislação possibilita entre juízes, policiais e integrantes do Ministério Público. Quando se afirma com base em mensagens que podem ter sido adulteradas ou retiradas de contexto, cuja fidedignidade é questionável,
quando se utiliza dessas mensagens criminosas para supor a existência de um conluio, a realidade desmente, porque o juiz Sérgio Moro não acolheu inúmeras ações propostas pelo Ministério Público. E seria, a meu ver, uma ofensa, uma agressão ao Ministério Público, que é uma instituição independente, autônoma e corajosa e que cumpre seu dever rigorosamente. Aliás, gostaria que o ministro falasse sobre isso, sobre essa legislação de combate ao crime organizado e essas modernas técnicas de investigação que exigem esta estreita cooperação entre os agentes públicos, para dizer que estas mensagens, aí na esteira da história da montanha que pariu o rato, poderiam ser utilizadas muito mais como atestado de boa conduta do que de criminalização dos agentes públicos que foram por elas citados. Ministro. Senhor senador, agradeço as considerações, né? Se falou muito mal da Operação Lava Jato no passado, quem foi condenado, às vezes havia também esse questionamento de eventual partidarismo político, provas teriam sido fraudadas, né? Nós examinamos o que foi divulgado, né, com tantos sensacionalismos por esse site, né? Cadê a conluio para fraudar provas, conluio para acusar pessoas, conluio para proferir decisões, conluio para qualquer coisa, não tem nada, né? Mesmo abstraindo do problema de autenticidade dessas mensagens. Algum comentário desairoso da minha parte em relação ao Partido dos Trabalhadores ou em relação ao ex-presidente, não existe nada nesse material que foi divulgado e não vai existir. Antecipação de mérito, eu nunca antecipei nenhuma decisão minha, sentença, de mérito ou de prisão ao Ministério Público. Agora, eventualmente o que podia acontecer, o Ministério Público, a polícia, um advogado requer algo ao juiz e faz aqueles embargos auriculares. Ah, juiz, vai dar para deferir, vai dar para indeferir, como é que vai ser e tal. Eventualmente o juiz pode fazer algum comentário ali, mas a decisão só é definitiva quando ela é proferida no processo. Então tenho absoluta convicção da correção das minhas decisões e Vossa Excelência tem absoluta razão. Nesses processos mais complexos, não raramente é necessária a utilização de métodos especiais de investigação, que acabam tornando necessária a participação do juiz ainda na fase de investigação do processo. Então lá um requerimento de quebra de sigilo bancário, um requerimento de quebra de sigilo fiscal, um pedido de interceptação telefônica. Isso é muito comum. Isso é retratado até nesses filmes que foram feitos com base na Operação Lava Jato, por mais fantasiosos que tenham sido, e em particular as séries foram muito fantasiosas, mas mesmo assim encontra-se lá essa interlocução do policial ir falar com o juiz, do Ministério Público ter ido falar com o juiz, e de repente isso agora, não, a Operação Lava Jato, esses contatos entre o juiz e o procurador, isso é um crime. Vamos anular tudo. Ou vamos anular a condenação de X, B e Y. Mas nós somos contra a corrupção. Nós sempre vivenciamos esses contatos, mas agora, na Operação Lava Jato, isso é intolerável. Então o que existe é, de fato, um sensacionalismo e uma falta de compreensão em relação à natureza das relações nesses processos mais complexos entre juiz, procurador e policial. E, adicionalmente, e esse acho que é o aspecto mais importante, o que se tem em última análise é um grupo criminoso organizado querendo obstaculizar os avanços anticorrupção e se valendo de métodos criminosos para hackear aparelhos e aplicativos utilizados por autoridades públicas. Esse é o fato de verdadeira gravidade e não aqueles que se aproveitam do falso sensacionalismo para buscar nulidades de decisões já proferidas. A investigação deve alcançar aqueles que, por trás desta operação, tiveram os objetivos escusos expostos.
A marginalia tem como estratégia desqualificar quem investiga, quem denuncia, quem julga, na esperança de ver a impunidade derrotando a justiça. Esse é um ponto. O outro ponto, buscar eventuais munições para abastecer advogados na defesa dos seus clientes criminosos e presos. É preciso avançar na investigação e, quem sabe, até estabelecer se há um conluio entre a fonte e a agência de notícias. É preciso uma vertente de investigação que possa chegar lá, porque certamente há um conluio entre fonte e a agência de informações, a agência de notícias. E, finalmente, quando se fala em seletividade da parte dos juízes, nós temos que considerar que a seletividade que há é da legislação. O foro privilegiado é que seleciona. E é por essa razão que nós gostaríamos de ouvir o apoio do ministro Sérgio Moro a um projeto que se encontra na Câmara dos Deputados e que pretende acabar com o foro privilegiado de mais de 55 mil autoridades nesse país. Aí sim consagraremos uma nova justiça e todos poderemos afirmar que somos iguais perante a lei. Agradeço as palavras, senador. Senador, o meu apoio, para responder a última parte apenas, que acho que é a mais relevante, meu apoio para esse projeto é 100%. Sempre fui contra o foro privilegiado, continuo sendo contra o foro privilegiado, não faço nenhuma questão de ter esse foro por prerrogativa de função. Senador Jorge Caju. Fator, essas conversas, juízes, procuradores, policiais, advogados, elas acontecem no cotidiano. Agora, o trabalho lá era muito intenso. Eram muitos casos criminais, casos graves, que exigiam decisões, às vezes decisões de quebra de sigilo, bancário, fiscal, interceptação, prisões, revogações de prisões, liberdade provisória, sentenças. Aquilo foi um trabalho muito difícil. Não vou aqui sobrevalorizar, foi trabalho também de muitas outras pessoas, mas foi um trabalho muito difícil. Na dinâmica ali dos trabalhos, eventualmente acontecia alguma coisa, ao invés de você ligar lá para o advogado, ou ligar para o procurador, pode vir aqui conversar um assunto, ou o procurador lhe procurar, ou o advogado lhe procurar, eventualmente mandar alguma coisa para o aplicativo de mensagem. Algo assim que eu não sei como isso pode ser considerado criminoso. Senador Nelsinho Trade. Senadora Simone, parabéns aí pela condução dos trabalhos. Ministro Sérgio Moro, os meus respeitos. Vou focar apenas e tão somente no tema que foi proposto para esse debate. Até porque não precisou de muito esforço dessa casa para que essa oitiva pudesse ocorrer como está ocorrendo. Esse é um ponto a ser ressaltado. Todas as vezes em que nós precisamos de algum ministro do atual governo, aqui nessa casa sempre se fizeram presentes. Entendo do adiantado da hora, é humanamente impossível uma pessoa que está desde as 9 horas ouvindo perguntas, rebatendo, debatendo, chegar num ponto de um discernimento mais apurado a respeito de todas as questões que ainda haverão de vir. Mas aqui eu queria colocar algumas questões. Primeiro, é indiscutível o legado que o ministro Moro, então juiz federal, deixou para o nosso país. Isso aí, até mesmo aqueles que o criticam entendem que esse é um legado que precisa cada vez mais ser cultivado e estimulado para que aqueles outros tempos que nos envergonharam não possam mais acontecer no nosso país. Sobre esse vazamento, é outro ponto que todos nós queremos uma resposta. E eu penso que de uma forma ou de outra vai chegar o momento de ser esclarecido. Quem foi, quem está por trás, qual a verdadeira intenção, se isso vai acarretar em procedimentos
futuros que possam vir a ter incidência naquilo que já foi decidido. Isso tudo nós vamos saber mais para frente. Como dizia o meu pai, muita calma nessa hora. Ocorre que algumas questões me pareceram estranhas. Eu fui prefeito, assim como Vossa Excelência. E é muito difícil com os órgãos de controle apurados, aguçados, e eu tenho a perfeita noção que cada um tem que trabalhar no seu quadrado, fazendo a sua prerrogativa se valer diante da Constituição Federal. Não existe um executivo nos tempos de hoje que não seja questionado, seja pelo Ministério Público, seja pelo Tribunal de Contas, seja pelas câmaras municipais. E muitas vezes que precisei, fui atendido e recebido por magistrados, até para poder defender aquilo que eu acreditava que estava em questão, assim como com certeza Vossa Excelência também o fez. O que me soa nessa questão algo estranho é se o ministro, então juiz, participou ou não da orientação de trocas de agentes protagonistas nessa operação. Esse é um questionamento. Ou seja, deu uma orientação para que agisse de uma forma ou outra, trocasse A, B ou C. Porque existe uma Constituição a ser respeitada, existe um Código de Processo Penal. Eu não sou advogado, mas venho de uma família de juristas. E meu pai sempre me cobrava, por que você não fez direito? E uma das coisas que me marcou muito nessa decisão que tomei da minha vida, porque meu pai, como criminalista e atuante no Tribunal do Júri, defendia incansavelmente a liberdade do cidadão. E eu me lembro muito bem, certa feita, perdeu um júri e eu vi meu pai chorar. Aquilo me marcou, me fez afastar desse negócio de ser advogado. E fiz bem. Acabei virando médico e urologista. Então essa é a primeira pergunta. Em relação, eu vou também, não vou querer a réplica, então peço mais um minuto. Se houve exatamente isso e se o senhor entende que nós devemos nos debruçar sobre essa questão muito bem abordada pelo senador Esperidião Amin, da guerra cibernética que está ocorrendo ao nosso redor. Vamos nos debruçar nisso, definir regulamentos, normas, porque cabe a nós fazermos isso. E a partir desse instante estabelecer um novo marco. Eu procuro ver sempre as coisas boas em tudo que acontece nas nossas vidas. Acho que até isso é um bálsamo para você viver melhor. E eu entendo, ministro Moro, que apesar de tudo que Vossa Excelência está passando e de tudo que já deixou de bom para o nosso país, esse calvário que Vossa Excelência está atravessando vai também deixar muita coisa boa. Nós vamos estabelecer, através de princípios, o que um magistrado pode, o que não pode fazer, porque eu tenho a certeza que as atitudes a partir desse momento deverão ser outras. Se ocorreu isso num ponto mais alto que a Operação Lava Jato foi, o ministro Moro representava isso e representa até, imaginem nos andares menores, imaginem nos andares superiores. Então, o que eu clamo aqui é uma coisa só, porque aprendi também que nessa vida a lei do retorno acontece. Acontece. Vamos buscar, todos nós, com essa lição, uma palavra que seja a tônica de tudo: a justiça. Era isso que eu queria falar. Obrigada, ministro. Senadora, não podemos tomar por autênticos essas mensagens, nós não temos essa certificação.
Então, assim, eu sinceramente não concordaria com a afirmação, se isso aconteceu, ou imagino que acontece em outros lugares, né? E pelo teor das mensagens, se elas realmente forem autênticas, não tem nada de anormal nessas comunicações. O exemplo que Vossa Excelência colocou é um claro exemplo de um factoide, né? Eu não me recordo especificamente dessa mensagem, né? Mas o que consta no texto específico divulgado pelo site é uma referência de que o determinado procurador da República não tinha um desempenho muito bom em audiência e para dar uns conselhos para melhorar. Em nenhum momento no texto, Vossa Excelência pode ler o texto novamente integralmente, há alguma solicitação de substituição daquela pessoa, né? Tanto que essa pessoa continuou realizando audiências, realizando atos processuais, até hoje, né? Dentro da Operação Lava Jato. Então, assim, o juiz eventualmente comentar para um advogado na audiência, né? Ou para um procurador: olha, profissionalmente, te dar um conselho, faça assim, não faça assado. Como isso pode ser considerado alguma coisa ilícita, né? Então, isso que eu estou dizendo a Vossa Excelência e a todos aqui, se utilizaram de supostas mensagens e constroem um sensacionalismo em cima que não faz o menor sentido, não é? Isso não tem nada. Se aconteceu de fato, não tem nada de ilícito. Não estou comandando a Força-Tarefa Lava Jato. Não sou o chefe da Operação Lava Jato, como falsamente afirmou de primeiro momento o jornalista em questão. Nada do texto que foi divulgado, autêntico ou não, autoriza esse tipo de conclusão. Ao contrário, as estatísticas revelam divergências pontuais. Agora, um comentário banal. Como os senhores podem fazer para mim aqui, no final dessa audiência: olha, acho que eu não devia se posicionar dessa forma, ou na próxima vez faça isso ou faça aquilo. Isso significa o quê? Não significa nada. Significa uma proximidade, um conluio. Não significa nada. Então aqui é mais um factoide sensacionalista divulgado por esse site, que eu não sei de onde que se pode compreender que tem algum conteúdo irregular nesse tipo de comunicação. Obrigada. Pela inscrição, o senador Luiz Carlos Reis.